Olá, amantes da astrologia e do tarô, preparados para essas 2 semanas aí que prometem nos desafiar com os aspectos astrológicos? Eu sou o Paulo Juan e convido vocês a ficar aqui comigo e ver quais são as dicas que o tarô traz para cada signo para superar essas dificuldades que a gente tende a enfrentar pelas próximas 2 semanas, né? Não só em nível pessoal, mas planeta, né? Isso é até preocupante, né? Haja vista a situação que estamos vivendo aí, né? E em se falando de Ucrânia, em se falando ali da região do Oriente Médio, a tendência é que isso se agrave um pouquinho mais, né? E nós aqui, em nível pessoal, temos, obviamente, o tarô para nos aconselhar. Então, são 2 semanas, na verdade, não uma semana. A gente entrou o mês de novembro com esta energia e ela vai perdurar aí até por volta do dia 20. Então, seria bacana, né? Seguir os aconselhamentos, controlar um pouco a impulsividade, essa irritação que você está sentindo aí, gratuita, né? Fica um pouquinho mais tranquilo, segura um pouco a sua ansiedade, coisas que porventura vocês tenham que resolver agora, se for possível deixar para fazer isso depois do dia 20, melhor, né? Eu ia falar segunda quinzena, mas a gente ainda vai estar no começo da segunda quinzena com esta influência. Então, se puder ficar para resolver para depois do dia 20, melhor e mais bacana. É uma energia assim que ela pede firmeza, ok, mas é uma firmeza sem hostilidade, entendeu? Então a questão da impulsividade, da agressividade, isso vai estar muito enfatizado, né? Então aquela impaciência diante de certas situações. Veja, os astros eles estão posicionados e de uma forma que afeta muito isso, né? E quando você não é porque estamos com essa influência no céu e temos que agir dessa forma. A gente pode controlar isso. É um pouquinho complicado, é um pouquinho difícil, mas cabe a nós nos controlarmos, né? São 2 semanas, né, carregada aí de uma energia de irritabilidade, entendeu? Então isso pode gerar uma certa insegurança, né, com relação a enfrentar alguns desafios que surjam no nosso caminho e pede o quê? Controle, né? Controlar a tua raiva, controlar a tua indignação diante de certas situações. Então, a impaciência, né, diante de resultados que não tá dando certo, aquela coisa de você fez, deu ruim, né? Surgiu ali algum imprevisto que, nossa, não estava nos planos, aquilo realmente não estava no teu pensamento, na tua organização. Se você insistir, né, em fazer e bater para tentar resolver, a tendência é que esses contratempos e esses empecilhos, eles cresçam, né? Você conserta isso aqui, vai dar um problema do lado de cá. Você conserta do lado de cá, dá outro problema ali. Por quê? Por conta da insistência, por conta da impulsividade. Então é importante que tente se controlar um pouquinho mais, né? E falando em controle, uma outra situação que tende a afetar bastante aí nesse período, dessas 2 semanas, é com relação à tecnologia, né? Então, o seu celular pode dar problema, teu computador pode dar problema, você vai imprimir um documento, o documento não sai. Nesse processo, quanto mais você insistir, quanto mais você querer resolver ali de imediato, pior vai ser, né? Se o celular não está mandando mensagem, ou não está conseguindo conectar na internet, é uma característica que tende a ser bem recorrente, tá? Então, calma, reinicializa o celular, reinicializa o computador, vai lá tomar um café, toma uma água, depois você volta, tenta fazer de novo, sabe? Não tenta fazer aquilo recorrentemente, tá? Como eu disse, a tendência é que a coisa não dê certo tão de imediato, tá? Outras 2 características importantes, né, falando assim, é de você tentar usar da ponderação. Por mais que o impulso de dar a resposta naquela hora, ou o impulso de agir diante de uma determinada situação naquele momento, seja maior, sabe?
segura um pouquinho, tá? E até falando dessa questão da impulsividade, situações que vocês tenham que conversar, né? Aquela coisa, mesmo que seja referente a trabalho, né? Se você puder deixar para fazer isso depois, é bacana, mas aí você vai usar, obviamente, do seu jogo de cintura, do seu controle. Se você se sentir confiante, né, em fazer, ok, mas aquela conversa que tem a probabilidade mínima, você sabe que é uma pessoa, né, que ao conversar ela é bem receptiva, né, àquilo que você está falando, ou dá para conversar, sempre deu para conversar. Mesmo diante dessas situações, as chances de isso ganhar uma proporção diferente, né, e levar para um lado assim um pouco difícil de controlar e de contornar por conta dessa energia de impulsividade, a gente está falando aqui meio que de juntar a pólvora com fogo, mais ou menos nessa linha, tá? Então, veja só, deixa para depois, né? Tenta deixar para depois. Então, vamos aqui ao conselho do tarô para cada um dos signos, né? O que que o tarot tem para aconselhar para vocês aí para lidar justamente com essas energias, tá? Como eu falei, são 2 semanas aí que estão afetando fortemente, né? Esse lado aí, então dá uma segurada, tá? Falando para os arianos, o conselho do tarot para vocês é a carta do louco, né? A carta do louco, ela sugere que você leve as coisas com um pouco mais de leveza, sabe? Tenta ser um pouco mais brincalhão, né? Ou levar na esportiva, digamos assim, algumas situações, né? Então, coisas que porventura possam te afetar, você, sabe, não entra num embate, tá? A energia, ela tá chamando muito para isso. Então, com essa carta do louco, ela pede leveza, entendeu? Então, é você segura a onda ali um pouquinho, brinca diante daquela situação, que a tendência é você conseguir contornar aquilo com um pouco mais de tranquilidade, ok? Vamos falar para os taurinos, o que, que o tarot tem para aconselhar para vocês. Taurinos são pessoas muito doces, só que não deixem elas irritadas, né? Aquela coisa do touro bravo, entendeu? Ele pode ser muito doce, só que quando tá irritado, gente, sai da frente. Conselho do tarô para vocês, do signo de touro, é a carta do diabo. A carta do diabo, ela fala da extroversão. Então, quase que dessa coisa do louco que eu falei para os arianos, né, de levar na esportiva, de brincar, com essa carta do diabo, ela pede para que você, sabe, leve também na esportiva, tá? Brinca um pouco mais, entendeu? Não leve tudo a ferro e fogo, né? Como tá aqui, a gente tá com uma energia uma energia de explosão, digamos assim, né? Nós estamos com uma energia, né, no céu aí que traz muito essa coisa do embate, né? Então, sabe, brinca um pouco mais, traz aí um pouquinho mais de tranquilidade, no sentido de levar a vida numa boa, digamos assim, né? A carta do diabo, ela fala dos prazeres. Então, tente ser um pouco mais divertido, né? Tente levar a coisa um pouco mais na esportiva. Não queira discutir, não queira brigar. E a carta do diabo, ela aponta muito para isso. Então, se a gente tiver que direcionar nesse sentido, aí vamos lá, falando pela astrologia, Júpiter está posicionado no signo de vocês. Júpiter é o planeta da expansão. Então, se Júpiter expande, ele vai expandir tanto o lado positivo como o negativo, depende o que você vibra. Se você vibra no positivo, bacana, vai expandir tudo aquilo que você está positivando na sua vida. Se você está vibrando no negativo, ele vai expandir também esse negativo, e aí as coisas tendem a não ficar muito boas, né? Cuide da sua energia, isso vai ser primordial aí para essas 2 semanas que temos pela frente. Geminianos e geminianas, um conselho do tarô para vocês. E olha só, a carta que sai para vocês eu embaralhei, tá? Geminianos, saiu a carta do diabo também. Então o conselho é o mesmo, né, gente? Vocês têm essa coisa do brincar, do falar, do gostar de falar, então segura um pouquinho essa impulsividade para falar, de querer falar naquela hora, sabe? Calma, relaxa na aceitação, né? A carta do diabo pede para que você brinque um pouco mais, né? Não que vocês já não sejam, né, brincalhões por natureza,
Mas com essa energia impulsionando essa coisa trazendo, né, essa energia de impulsividade e um pouco de agressividade, essa sua comunicação ela pode se exacerbar um pouco, entendeu? Então segura um pouquinho, se fecha um pouquinho com relação a momento de falar, observe se é realmente o momento de você externalizar determinados pensamentos, determinadas ideias, e se o fizer, faça-o de uma maneira mais tranquila, tá? Sem querer discutir, nem um pouco querer brigar, né? Então a carta do diabo, apesar de ser uma carta que ela traz um chamado, né, de cuide da sua energia, ela também fala para que você, sabe, curte um pouquinho o momento, sabe? É para discutir, é para falar, não discutir no sentido de brigar, tá? Eu não sei, é para falar alguma coisa, tenta falar, mas com calma, sabe? Brinca um pouco mais. Isso vai ser o ponto-chave para vocês aí nessas próximas 2 semanas. Cancerianos e cancerianas, conselhos do tarô para vocês para essas 2 próximas semanas é a carta do mundo. Sabe, canceriano, você vai precisar usar, ou seja, olhar um pouco mais, né, para as situações que você já viveu. Então vamos lá, diante de uma situação que você está vivenciando ou experienciando no hoje, você vai encontrar o entendimento de como lidar com essa situação, não se deixando levar por essa impulsividade ou por essa energia de agressividade que está aí no ar. Basta que você, sabe, olhe para o seu passado, você muito provavelmente já vivenciou uma situação semelhante a essa, por conta dessa carta, obviamente, né? E traga essa atitude, essa ação que você tomou lá no passado para o hoje e o resultado que você teve com a ação que você tomou lá no passado. Foi bacana? Traz isso para o seu presente e repita a dose. A tendência é que vocês consigam resultados positivos usando da mesma estratégia usada num passado não tão distante. Ela também essa carta também fala de momento de tomada de decisão, tá? Então não se guie pelo impulso e faça muito uso da sua experiência vivida. Leoninos e leoninas, conselho do tarô para vocês nesta semana é a carta da Lua. Então, o lado emocional de vocês, ele deve ser ouvido, e ouvido assim com bastante ênfase, com bastante força. A carta da Lua, ela remete também à questão da intuição, da sensibilidade. Então, diante de situações onde vocês possam, de repente, ser confrontados, a sua autoestima ser colocada em xeque, por exemplo, tá? Que é uma possibilidade de estar acontecendo por conta desse posicionamento dos astros. Com essa carta da Lua, ela fala para que você ouça a mensagem dos seus mentores, eles vão te dar o direcionamento e o aconselhamento mais correto de como você lidar com aquela situação. Se é para postergar ali alguma atitude, se é para tomar atitude ou usar da sua fala naquele momento, mas eles vão estar direcionando você como agir diante dessas questões, ok? Virginianos e virginianas, conselho do tarô para vocês para essas 2 semanas. A carta que sai de conselho para vocês é a carta do Imperador. A carta do Imperador é uma carta que representa poder. Então vamos lá. Mesmo que diante das situações que se coloquem, né, diante de vocês aí como desafiadoras, a carta do Imperador, ela fala do seu poder, da sua capacidade de realizar, né? Então, tipo assim, você sabe da sua condição, então você não precisa entrar no embate porque o outro questionou, o outro duvidou, você se conhece, né? Você sabe da sua capacidade, então não se deixe levar pela fala alheia, né? Tome conta aí, vista o seu poder, vista o seu manto de imperador e tá tudo certo, sabe? Então, situações que você, porventura, tenha que lidar, prorroga um pouquinho, deixa isso para um outro momento, ou se não, aquela coisa, né? Eu sei do meu poder, eu sei da minha capacidade, então eu não tenho por que entrar nesse embate, eu não tenho por que dar ouvidos a essa fala. Você simplesmente vai agir de acordo com a sua consciência. Só que,
sem impulsividade, ok? Essa palavra, ela é mandatória para esse próximo período aí dessas 2 semanas. Librianos e librianas, conselho do tarô para vocês nesta semana, dessas 2 semanas. Olha só, a carta que sai de aconselhamento para vocês também foi a carta do Imperador, né? Então, assim, o Libriano, vocês, diante das situações que, porventura, vocês tenham que lidar em saber que vocês conhecem, que vocês detêm o poder sobre determinada situação ou sobre determinada questão, sabe, não queira impor ou determinar, né, que aquilo tem que ser feito daquela forma, porque eu estou determinando que seja assim, ou eu quero que seja assim. Não. Segura a tua ansiedade. Você sabe que você é uma pessoa que detém o conhecimento, que detém ali o poder de realização, sabe, não entra no embate, né? A carta do Imperador, ela fala muito da questão de você usar o seu poder, mas usar o seu poder com sabedoria e principalmente com organização e ordem. Ordem de ordenação, não de determinação. Então, confie só no seu poder, confie na sua condição de realizar e não entre em embates desnecessários, né? Escorpianos e escorpianas, vamos lá? Conselho do tarô para vocês nessa semana, para essas 2 semanas. A carta que sai de aconselhamento para vocês é a carta da morte. É interessante que a carta da morte ela vem saindo assim de uma forma um tanto quanto recorrente para o signo de Escorpião, né? Fazendo aí uma retrospectiva das tiragens de todas as semanas. E isso me dá um alertazinho, né? Tipo, como é que você está lidando com as situações que não estão te agregando mais? Você já tirou da frente? De repente, essa sua insatisfação ou essa irritabilidade da não fluidez de certas coisas na sua vida, elas estão vindo justamente por uma falta de ação da sua parte. Então, você pode estar diante de uma situação onde você deveria ter tirado, né, a situação, pessoa, qualquer coisa nesse sentido, da frente, porque aquilo está meio que te afundando, está servindo de âncora, e não âncora no sentido de trazer estabilidade, sim uma âncora para te levar para o fundo, né? Então, ao invés de você alçar voo, de você crescer, de você expandir, alguma situação ou alguma pessoa pode estar te segurando. Então, a carta da morte, ela está, como eu disse, aparecendo recorrentemente aí como aconselhamento para o signo de Escorpião. Então, o detalhe é justamente esse. Presta atenção aí se de repente não tem alguma coisa que está faltando você se movimentar no sentido de tirar da frente. Nem que para isso vocês precisem se aproveitar, né, dessas energias de impulsividade. Só cuidado com a agressividade. Então, como eu falei, né, aquela coisa de firmeza, sim, hostilidade, não. Então seja firme nas suas atitudes e resolva. Sagitarianos e sagitarianas, conselho do tarô para vocês para essas 2 semanas. A carta que sai de aconselhamento para vocês é a carta da papisa, né? Ou sacerdotisa para alguns. É uma carta que também fala da questão da intuição, só que ao mesmo tempo ela pede para que você se feche um pouquinho, sabe? Não saia falando aí aos 4 ventos tudo aquilo que você pretende, tudo aquilo que você está planejando, e é uma tendência, né? Porque a gente está falando de impulsividade, então você está ali naquele processo, se planejando para alguma coisa, em formar uma parceria, por exemplo, que é uma outra característica, né? Um outro apontamento que esta carta traz, e as coisas ainda não estão concretizadas ou não estão ainda alinhadas para se realizar. Ela pede para que você se feche um pouquinho, por mais que você queira externalizar, essa carta sugere para que você se feche um pouquinho, espere o momento mais correto para você falar. E qual é esse momento correto? Quando as coisas estiverem efetivamente definidas, sabe? Concretizadas, aí a coisa vai fluir bem. Tá? Então, diante das situações onde você tenha que resolver, né, aí para dentro dessas 2 semanas,
Ouça bastante a tua intuição, a tua sensibilidade, ela vai estar bem aflorada, né? Vocês já são sensíveis com relação a isso, então só ouça um pouco mais a tua intuição, tá? A carta da Papisa tem uma conexão muito forte com essa espiritualidade nossa, né? Nós com os nossos mentores. Vamos para os capricornianos e capricornianas. Conselho da semana para vocês é a carta do imperador. Então, olha só, para não repetir tudo o que eu falei com relação a você sabe da sua capacidade, você sabe do seu poder de realização, não se deixe levar pelas falas contrárias, porque pode ser meramente intriga da oposição, entende? Então, faça assim, uso de tudo que você conhece, porque você é por si só, né, bastante persistente naquilo que você tem para fazer ou diante daquilo que você se propõe a fazer. Como estamos, né, diante aí de um céu que vai afetar as próximas 2 semanas, trazendo essa coisa do impulso do querer fazer, com essa carta do imperador é assim, você sabe que você é capaz. Não é porque não deu certo agora que não vai dar certo depois. Então, aguarde um pouco mais, guarda para você todo esse seu saber, toda essa sua ciência da sua capacidade de realizar e não se deixe abater por esses percalços, né? Então, não caia numa energia de determinar. Calma, né? De repente a hora não é bem agora de fazer as coisas acontecer. Não é por uma incapacidade sua, e sim porque não é o momento. Então, guarda isso um pouquinho aí, deixa um pouquinho mais para frente para resolver essas situações. Aquarianos e aquarianas, conselho do tarô para vocês aí para estas 2 semanas. O que o tarô tem para dizer para vocês de aconselhamento? É a carta dos enamorados. Essa carta é muito linda, olha só que coisa fofa. Brincadeiras à parte. Aquarianos, a carta dos enamorados, ela fala da dúvida, ela fala da insegurança, ela fala da incerteza. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa energia no céu da impulsividade, isso pode estar gerando em você aquela coisa do querer fazer, do colocar em prática, sabe, do agir. E, pô, não deu certo, vou ter que fazer de novo. Ai, meu Deus, faz a segunda vez, faz a terceira. E aí você começa a insistir naquilo e aquilo continua não dando certo. A carta dos enamorados sugere que você não caia na dúvida. Dúvida do quê? A dúvida da sua capacidade de fazer com que aquilo aconteça. O detalhe está justamente, né, como eu falei no início do vídeo, não queira resolver as coisas, sabe, na mesma hora, né? Quando a gente está falando de Aquário, o seu regente Urano, e Urano está nesse pacote todo aí dessas 2 semanas, a questão da tecnologia que eu exemplifiquei, né? O computador não está funcionando, a impressora não está funcionando, o celular deu uns BO ali que você não sabe de onde veio, tá? Não insiste, dá um tempinho, aquela coisa, vou ali tomar uma água, depois eu volto e mexo nisso, ou faça outra coisa, né, que a carta dos enamorados sugere também a questão da opção em, então pegue outra coisa para fazer, dá andamento naquilo, depois você volta e dá sequência naquilo que você estava fazendo, que estava lá todo emperrado, não estava fluindo, então a sugestão é justamente essa, né, traga aí o seu sentir, né, coloque mais para fora, né, essa questão do seu sentir e deixa que as coisas vão acontecer na medida em que tiverem que acontecer. Não queira insistir em resolver coisas, sabe, ali naquela mesma hora, que isso, na verdade, vai te gerar essa energia de insegurança, de dúvida, de incerteza, tá? Então, parte para outra, depois você volta e dá sequência naquilo que você está fazendo. Piscianos e piscianas, vamos aqui ao conselho do tarô para vocês, né? Valendo para as próximas 2 semanas. A carta do tarô que sai de aconselhamento para vocês, piscianos e piscianas, é a carta da Torre. A carta da Torre, ela sugere que você ela fala um pouco de discussão, ela fala um pouco de briga também, tá? Então, como essa energia está no ar e a carta do tarô também aponta para isso, não entre em embates, sabe? Não queira discutir
coisas que naquele momento, né, no fervor ali da situação, né, como eu falei, a gente está vivendo essas 2 semanas numa energia de fogo aqui, pólvora aqui. Quando você aproxima, aquele explode, né? Então, com essa carta da torre, ela pede para que você mude o que for necessário mudar, e também isso aponta para os astros novamente, né? Pode ser que a gente crie uma certa resistência diante das mudanças, né? Então, o próprio universo vai estar se movimentando e demonstrando para você que aquela determinada situação precisa ser mudada. E mudada, assim, de um sentido um pouco radical, sabe? Por quê? Porque aquilo não está mais fluindo, aquilo não está mais sendo bacana, né? Eu costumo exemplificar essa carta da torre como uma construção, né? Que você tem ali um prédio em construção, que você está lá no quinto, sexto andar da construção do prédio e já começam a aparecer certas rachaduras. Não adianta querer continuar com a construção, porque só vai piorar. Então, qual é o correto? Derruba os 5 andares, antes que chegue no 10º, né? Derruba esses 5 andares, refaz a base, refaz ali o alicerce, e aí começa a construção. Essa reconstrução ela vai ser mais sólida, porque ela está em cima de uma base mais concreta, né? Uma base mais firme. Então, diante das mudanças que se mostrarem necessárias fazer, faça-as, mesmo que tenha que remodelar tudo novamente para que cresça, prospere e não precise ficar refazendo e reajustando. Controle também essa questão da impulsividade, né? A melancolia, principalmente, tem que ficar de lado, porque se você tentar fazer uma coisa não deu certo, tentou fazer de novo não deu certo, vocês podem cair nesse calabouço de meu Deus, eu não sei fazer, meu Deus, eu não consigo concretizar. Tá? Então esse autoquestionamento ele não vai ser bacana para você. Meus queridos e minhas queridas, o conselho para vocês foi este. Se vocês estão, né, vivenciando alguma situação, ou estão sentindo realmente essa energia de irritabilidade gratuita, que você não sabe de onde veio, essa impaciência, que você também não sabe porquê dos porquês, ou os contratempos mesmos, né, ligados aí à tecnologia, deixa aqui no comentário para a gente compartilhar essas ideias. Ficou com alguma dúvida também, fique à vontade, escreva, terei muito prazer em responder para vocês e que vocês tenham uma excelente semana, com bastante ponderação e com bastante amor no coração. E que a paz se estabeleça no mundo. Beijo no coração de todos. Namastê.